Neste vídeo, vamos mostrar a importância da Ashura, né? Esse cruzamento de linhas, as tramas, o quanto elas são importantes e são interessantes do ponto de vista da volumetria de um objeto que você quer desenhar. Então vamos traçar linhas em vários sentidos e os cruzamentos, as tramas vão dando as tonalidades. Dê uma olhada. Então, traçando linhas paralelas na diagonal, nesse primeiro exemplo, eu vou conseguir uma tonalidade. Eu vou fazer um segundo exemplo agora, usando o mesmo processo do primeiro, linhas paralelas entre si, em diagonais também. Agora eu vou cruzar essas linhas de formas perpendiculares, e com isso vou conseguir mais uma tonalidade. Agora eu vou repetir o mesmo exemplo para conseguir uma outra tonalidade, ou seja, as linhas também paralelas na diagonal, depois linhas cruzadas. Esse exemplo está igual ao anterior, né? Ao segundo, só que agora eu cruzo mais uma linha, mais linhas, né, na verdade, e no outro sentido eu vou conseguindo uma terceira tonalidade. Veja que eu tenho 1, 2, 3 e vou partir por uma quarta tonalidade, fazendo o mesmo processo, começando da mesma forma. Linhas paralelas na diagonal, elas estão todas nas diagonais todas, né? E agora linhas também paralelas entre si e perpendiculares o primeiro bloco de linhas. Do jeito que está igual ao segundo exemplo, né? Agora, mais uma linha, no outro sentido, várias linhas, né? E essas linhas vão dando a tonalidade que está igual ao terceiro. Vou colocar agora linhas verticais, com isso vou conseguir uma tonalidade um pouco mais escura, né? Então eu tenho na verdade 4 tonalidades, 1, 2, 3 e 4 tonalidades, né? Aqui eu começo a fazer uma escala de tons, né? Vou colocar linhas paralelas na vertical. Essas linhas todas são verticais e elas vão ter a mesma tonalidade, né? Enquanto estiverem nesse mesmo processo. Agora eu vou escolher uma parte dessa faixa e eu vou colocar as linhas em diagonais. Já consegui um segundo tom. Vou repetir o mesmo processo. Esse mesmo processo repete-se a mesma tonalidade. A exemplo do que nós fizemos anteriormente, né, eu já consegui uma terceira tonalidade com um cruzamento. Agora eu vou fazendo os cruzamentos, né, e à medida que eu vou cruzando mais linhas, eu vou aumentando essa tonalidade. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Estou na quinta tonalidade agora. E também estou com uma quantidade maior de linhas cruzadas, né? Então, esse processo de Ashura é muito interessante, né? Aquilo que a gente faz com lápis, utilizando lápis macios, que vai, por exemplo, do HB até o 6B, enfim, as tonalidades que a gente aprende, a escala de tons. Essa escala de tons agora nós estamos fazendo aqui, ela só com linhas, né? Linhas paralelas, e essas linhas são cruzadas depois, eu vou conseguindo os tons. Aqui nós temos uma escala de tons onde eu estou conseguindo aqui 6 tons. Esse último tom aí tem bastante cruzamento, e seria já um sexto tom. Aqui nós temos exemplos de alguns elementos para a gente colocar a volumetria, né? Ou seja, vamos dar sombras, e essas sombras vão ser dadas utilizando as achuras. Esse cubo aqui, eu estou achurando ele com linhas nas horizontais, né? Nesse momento elas estão iguais, né? Os tons estão iguais,
Agora eu estou fazendo um primeiro cruzamento aqui pelo lado esquerdo, onde eu tenho uma tonalidade maior, né? Mas como eu estou querendo que essa tonalidade ainda seja mais forte, eu cruzo pelo lado direito também, onde eu estou com as tonalidades iguais. Mas eu vou fazer agora um outro cruzamento utilizando linhas verticais, e aí eu percebo que eu já tenho uma tonalidade um pouco maior de que a da direita, né? Conseguindo mais tonalidade, ou seja, ficando mais escuras. À medida que vai diminuindo os espaços brancos, né, esses pontinhos brancos, o plano vai ficando mais escuro. E por fim, cruzamento só num sentido, né, bem mais fraco, ou seja, bem mais claro, com os espaços maiores, e vai me dando essa volumetria. Para acabamento a gente usa uma caneta de espessura maior, essa aqui é uma caneta de 0,7 já, né, e que dá esse formato, quer dizer, fica uma figura interessante. Esse outro exemplo já é uma figura que tem 6 lados, né? Quer dizer, na verdade tem um pouquinho mais, né? Porque tem 3 e tem os C, mas tem os 2 de baixo e de cima, né? Vamos trabalhar essas 3 faces, as 4 faces, a de cima e as 3, e é de propósito para a gente conseguir 4 tonalidades, né? Eu faço normalmente o processo igual para todas, né? Todas ficarão, quando eu concluir aqui o outro, com tonalidades iguais. Eu cruzei 2 vezes as linhas, e essa, por último, inclusive, eu estou cruzando também, formando mais uma malha mais retangular entre elas. E aí agora eu estou cruzando as outras linhas nessa primeira face do lado esquerdo, né? E fiz o mesmo processo em todas elas. Portanto, as tonalidades estão iguais até então. Agora eu vou providenciar escurecer mais esta face, utilizando mais cruzamentos de linhas, né? Eu não preciso me preocupar aí se essa linha está passando um pouquinho para fora, porque depois eu vou dar um acabamento com a caneta grossa, né? Então não tem essa preocupação. Aqui eu já dá para perceber as 3 tonalidades, né? E por fim aí eu já dou uma tonalidade mais clara, né? Sem cruzamento, só num sentido. E da mesma forma vou agora com a caneta de espessura maior dar um acabamento, né? E é um desenho livre, né? Sem a preocupação de estar usando réguas, né? Ou esquadra, né? São os chamados sketches, né? Croquis, rascunhos, enfim. Aqui nós temos outra peça, né? Uma pecinha mais achatada. E essa peça a gente tem um furo no centro dela, né? Também para mostrar como se faz isso. Aqui foram feitas linhas verticais em todas nas faces, essas 2 faces que estão sendo trabalhadas, e estão com tonalidades basicamente iguais também, mesmo processo. E aí vamos procurando cruzar mais linhas. À medida que eu cruzo mais linhas, como já tenho dito, eu vou escurecendo, né? E essa peça já vai ficando o lado esquerdo já está bem mais escuro. E ali, para evidenciar esse furo, né? Isso é sempre bom começar nesse início mesmo vertical, né? E aí, para poder também dar mais volumetria, né, vai se escurecendo alguma parte desse furo, né? Aí já também estou fazendo já um acabamento com a caneta, uma canetinha de espessura maior mesmo. Eu tenho usado essa mesma caneta, é uma caneta barata, né? Uma caneta macia também. E por fim estamos fechando aí os elementos. Aquela parte branca ali do furo eu ainda vou escurecer para ter uma ideia de maior profundidade, né? Aí
só para diferenciar do papel que já é branco, então dá uma ideia de cinza. Ali é o fechamento do buraco. Isso aqui são alguns exemplos de trabalhos que foram feitos com achúria, né? Esses pontos todos que eu estou mostrando são pontos de achúrias, mas livres, claro. Mas essas achúrias é que vão dar volumetria ao desenho, né? Aqui é um outro exemplo também que foi feito só com achúria. Esse lado aqui esquerdo para dar essa tonalidade, os vidros todos, as profundidades dos espaços internos, todo com achúrias também, né? Todos esses momentos, esse desenho foram feitos com achúrias, cruzamento. Aqui outro desenho também, foi aplicado muito esse processo, né? Não tem lápis dando tonalidades, são as achúrias feitas, o céu, enfim, todos com uma canetinha fina aí. Aqui é um exemplo mais livre também, um desenho regional, onde essa árvore e essa casa também cheia de traços. Esses são traços mais livres, né? Em algum lugar as achúrias são mais construídas, mais restinhas, mas mais livres. Esse exemplo sim, as achúrias estão bem mais visíveis, né? Aí duas tonalidades, a sombra própria da casa e a sombra projetada para diferenciar, né? E esta casa, esse edifício também que foi usado a achúria. As achúrias aqui foram usadas nas paredes só nas verticais, né? Aí, o céu também. E esse desenho aí meio louco, né? Uma quantidade de pessoas envolvidas, né? Uma confusão aí boa. E tudo com achúria, né? Você percebe as roupas, as meias, gravatas, tudo cruzamento de linhas, né? E isso vai dando essa volumetria. Procurar saber onde vai dar, vai fazer isso para poder gerar profundidade. E esse desenho, o desenho de um castanheiro, também com achúrias, e aí eu utilizei traços bastante livres, mas o paneiro é feito com bastante achúria. Os outros são desenhos mais livres, as linhas são mais espontâneas. É isso. Isso que a gente tem que agora começar a desenhar.